tarde para todos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado a Andréia Tavares por mais uma vez atender a gente para poder explicar o que ocorre com as convenções coletivas e também com a MP nova. Não é nova, né? Que depois após a votação, né? E aí explicar quais são as implicabilidades dela no dia a dia dos restaurantes. Então, eu vou rapidamente passar a palavra para você e um bom trabalho para todo mundo. Obrigado. Obrigada, Alberto. Muito obrigada mesmo. Mais uma vez, olha, e acho que já está todo mundo meio já acostumado, né, com os nossos encontros virtuais. Então, eu só peço a gentileza de realmente os microfones ficarem desligados para que a gente consiga expor rápida e objetivamente para vocês aí o que aconteceu na semana passada e evidentemente depois da nossa explanação ficam abertos aí os questionamentos, isso como sempre, tá? Então, o que é importante falar aqui para vocês que foi noticiado até no Valor Econômico, né? O Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública contra o Sintoresp, né, sendo bem objetiva, dizendo o seguinte, que os dois termos aditivos à convenção coletiva do coronavírus, né, eles não teriam a formalização adequada, porque não havia sido feito a assembleia com os trabalhadores previamente à aprovação dos dois aditivos da convenção coletiva. Esse foi o motivo da ação civil pública do Ministério Público, tá? Não sei se tem alguém com o microfone aberto, mas enfim, que fica bem ruim para eu conseguir falar aqui, mas vamos lá. O Sintoresp, em defesa a esta ação civil pública, argumentou e provou o seguinte, olha, foi feita uma assembleia, sim, prévia, no meados de 2019, e nesta assembleia prévia, entre várias deliberações, os trabalhadores resolveram eleger uma comissão de empregados para que esta comissão de empregados pudesse chancelar novos acordos e convenções coletivas ajustadas no ano de 2019, então no final de 2019 e no ano de 2020. Portanto, a assembleia foi feita e, portanto, segundo o Sintoresp, existia sim a validação formal dessas duas convenções coletivas, né? Só que o juiz que apreciou o caso, o juiz da 38ª Vara do Trabalho, quando ele apreciou o caso, ele entendeu que deveria ter sido feita uma outra assembleia, convocando, então, a categoria profissional para validação desses dois aditivos à convenção coletiva, foram os aditivos aí do coronavírus, né, que ficou assim denominado. O Sintoresp protocolou uns embargos de declaração, como se fosse uma outra medida aí individual para ainda questionar o juiz a respeito da validade da assembleia que tinha sido feita previamente em maio de 2019, onde elegeu essa comissão de negociação, e o juiz ele reafirmou a decisão dele, dizendo não, precisa ser feita uma nova assembleia, ainda que esta assembleia seja posterior ao ato da convenção coletiva, né? O Sintoresp não entende deste jeito, entende então que vai continuar brigando com o Ministério Público pela validade da formalização da mérito dessa questão, se o Sintoresp está certo, se o Ministério Público está certo, se o juiz está certo, né? O Sintoresp tem argumentos jurídicos razoáveis, suficientes, para entender
que a convenção coletiva tem a formalização adequada e de acordo com a legislação, que é ser feita a assembleia prévia da categoria, tanto categoria econômica, né, das empresas, que isso foi feito, e da categoria profissional. Portanto, o Sintoresp decidiu por continuar com a discussão jurídica. Então, veio essa notícia para nós, de que o Sintoresp não ia fazer a assembleia de ratificação, né, a assembleia de validação das convenções coletivas, preferiu a discussão judicial. Então, nós orientamos os clientes o seguinte, né, as empresas que nós assessoramos. Não dá para deixar que as empresas fiquem à mercê durante 5, 6, 7 anos, que é mais ou menos o tempo de duração de uma ação dessa espécie, para que até que se dê um resultado final. Quem é que tem razão? Se realmente está válida a assembleia anterior, se não, se precisa ser feita uma nova assembleia. Enquanto isso, as empresas ficam com esse vazio, né, na medida em que está, por enquanto, prevalecendo a decisão do juiz, que os efeitos das duas convenções coletivas, e veja o que é importante, quando ele suspende os efeitos da convenção coletiva, deixou bem claro realmente que aqui se tratava de um vício, vamos dizer assim, de formalidade e não de conteúdo. O vício é formal e é este o motivo da briga do Sintoresp em relação a isso, tá? Bom, então, não entrando no mérito de quem tem razão, fato é que nós precisamos trabalhar com uma segurança jurídica, né? E como é que a gente trabalha com uma segurança jurídica neste cenário, onde existe uma decisão judicial hoje que está dizendo que as convenções coletivas estão com seus efeitos suspensos? Olha, por uma coincidência, né, astral, eu diria, no mesmo dia, que foi no dia exatamente 29 de abril, foi neste dia que nós ficamos sabendo que o Sintoresp iria continuar com a discussão jurídica, né, no processo da ação civil pública. Foi neste mesmo dia que a medida provisória 927 foi julgada pelo STF. Então, a gente vai falar um pouquinho agora da medida provisória 927, porque através desta medida provisória, através dos dispositivos previstos nesta medida provisória, é que nós vamos encontrar a solução jurídica para esta questão, que foi a suspensão, a declaração de suspensão dos efeitos da convenção coletiva. Tá? Então, voltando a falar da medida provisória 927, que nós já havíamos falado dela no passado, né, e ficou um pouco esquecida por várias empresas, ou por quase todo mundo, por um motivo muito simples até. A medida provisória 927 ela foi a primeira medida do governo federal em auxiliar as empresas neste momento, com uma série de ajustes sob o ponto de vista trabalhista, né, nos contratos de trabalho, para viabilizar a contratação dos empregados, a manutenção dos contratos de trabalho, né? E ela foi editada no dia 22 de março. Logo na sequência, e o que ela trouxe? Né? Vamos falar um pouquinho o que ela trouxe. Ela trouxe, então, uma série de exemplos do que as empresas poderiam fazer individualmente, visando a manutenção do vínculo de emprego. Então, foi aquela história de eu posso antecipar férias individuais, eu não preciso dar um aviso prévio de férias por um prazo de 30 dias, eu posso dar em 48 horas, eu posso antecipar o gozo de feriados, eu posso estabelecer o teletrabalho com os meus empregados. Eu acho que eu falando destas medidas, vocês vão se lembrar de tudo aquilo que a gente já havia dito, então, nesta época, em março, né, sobre essas sugestões, aí, essas possibilidades todas trazidas com a medida provisória 927. E por que não chamou tanto atenção? Por que poucas empresas fizeram uso disso aqui?
Porque logo na sequência, então, 8 dias depois, no dia 1º de abril, foi editada a medida provisória 936, que é esta medida provisória que trouxe o auxílio do governo, que as empresas poderiam, então, né, e podem até hoje, fazer a suspensão dos contratos de trabalho com subsídio do governo federal, então reduzir jornada e salário também com subsídio do governo federal. E aí, essa medida provisória aqui, coitada, ficou um pouco de escanteio. As empresas falaram, não, então vamos todo mundo suspender ou vamos reduzir pela medida provisória e deixar isso aqui um pouco de lado. Fato é que ela permaneceu vigorando no mundo jurídico, né, sem nenhum outro questionamento, salvo em relação a alguns artigos, em especial, que foi objeto realmente de 7 ações de inconstitucionalidade, diretas de inconstitucionalidade. Existe um artigo na medida provisória 927 que ele causou uma certa polêmica, né? Que é um artigo que dá realmente poder, vamos dizer assim, total e absoluto para as partes, empresa e patrão, empresa e empregado, desculpa, em estabelecer individualmente qualquer ajuste que vise a manutenção do vínculo de emprego. E diz ainda, o artigo 2º da medida provisória, que este acordo individual, estou lendo aqui a minha cola, este acordo individual terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites da Constituição Federal. Então, veja, 7 partidos políticos ajuizaram ações diretas de inconstitucionalidade, mas batendo de frente no argumento dessas ações de inconstitucionalidade em relação a este artigo 2º da medida provisória, dizendo que, olha, o empregado ele não pode ajustar tudo individualmente, o ministro Marco Aurélio de Mello, em uma decisão monocrática, né, ele decidiu sozinho, ele disse o seguinte, não, né, porque pediram liminar em relação a essa medida provisória. E aí ele decidiu dizendo o seguinte, olha, não existe nenhuma inconstitucionalidade sem precedentes. E, por isso, estão dentro dos limites da Constituição Federal. Né? Ou seja, o ministro Marco Aurélio de Mello disse que, textualmente, essa medida provisória 927, em especial o artigo 2º, não estava viciado, não existia nenhuma inconstitucionalidade ou nenhuma ilegalidade. Tá? E aí, no dia 29 de abril, quer dizer, o mesmo dia que nós ficamos sabendo que, efetivamente, o Sintoresp iria continuar brigando com o Ministério Público, as 7 ações diretas de inconstitucionalidade da medida provisória declarou que a medida provisória é válida, que o artigo 2º é igualmente válido. O que o STF declarou, então, neste momento? Olha, dizendo o seguinte, neste período de calamidade pública, que vamos lembrar, né, foi declarado pelo governo federal a existência de calamidade pública até 31 de dezembro deste ano, né, que vai poder ser prorrogado eventualmente, ou eventualmente até antecipada a cessação do estado de calamidade, mas, a princípio, foi declarado até 31 de dezembro. Essa medida provisória está dizendo o seguinte, o que os ministros disseram do STF, olha, tudo que a empresa precisar, junto ao seu empregado, individualmente, ajustar hipóteses no contrato de trabalho, visando a manutenção do emprego, está válido.
né? Alguns doutrinadores aí, operadores do direito, né, como a gente ouve falar, disseram que isso é um cheque em branco que foi entregue nas mãos do empregado e nas mãos da empresa. Eu também considero assim, é um cheque em branco. Evidentemente, alguns ajustes, eles não vão poder ser feitos, porque esbarra, né, na Constituição Federal. Qual seria um ajuste que não seria possível ser feito com o trabalhador? Tem alguém com o microfone aberto, eu não consigo identificar quem é. Qual seria um ajuste que não seria possível fazer com o empregado? Eu estabelecer com ele que ele vai trabalhar para mim 10 dias seguidos, sem nenhuma folga. Por quê? Porque está lá na Constituição Federal que no interregno de uma semana, este empregado precisa ter um dia de folga. Tá? Não é possível também eu estabelecer com o meu empregado que ele trabalhe em sobrejornada, né, em horas extras, 3 horas ou 4 horas extras por dia. Por quê? Porque isso também tem previsão, né, do máximo de horas extras que o empregado pode fazer na Constituição Federal. Então, ressalvadas essas hipóteses existentes na Constituição Federal, e algumas delas, obviamente, na própria CLT, o resto é possível negociar tudo com o trabalhador. Né? E a medida provisória trouxe até alguns exemplos, vamos dizer, o que a medida provisória registrou ali no seu artigo 3º, de quais seriam as medidas para enfrentamento, ele não é um rol taxativo, ele é um rol exemplificativo do que as empresas poderiam fazer. Lerei novamente o rol exemplificativo que veio com a medida provisória 927, e dentre estes aqui, as empresas vão poder adotar outras coisas, que eu também vou dizer a você aqui o que a gente considera que seria razoável que as empresas pudessem ajustar com os trabalhadores. Tá? Então, a medida provisória trouxe a hipótese do teletrabalho, a antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas negativo para o empregado, essa é a novidade da medida provisória, o próprio diferimento, né, do recolhimento do fundo de garantia, isso poderia até ser ajustado com o trabalhador, mas aqui individualmente fica meio difícil realmente você ajustar com um e o outro não, então isso aqui vai na autorização direta da própria medida provisória na empresa como um todo. E por aí vai. E, por exemplo, né, quais são os exemplos que nós poderíamos elencar para vocês, mas o que mais que eu posso fazer como empregado? Por exemplo, posso ajustar com ele que durante o período de calamidade pública, lembrando, período este que foi inicialmente declarado até 31 de dezembro, eu não vou mais pagar para ele ajuda de custo manutenção uniforme, são aqueles R$60 por mês. Posso? Pode. Qual é a base legal para isso? Artigo 2º da medida provisória, que autoriza que empresa e empregado ajustem o que precisar ser ajustado, visando a manutenção do vínculo de emprego. Ainda, esta medida provisória acabou de ser referendada pelo STF, né? O órgão máximo do Poder Judiciário. O que mais? Posso ajustar com o empregado não pagamento de quebra de caixa neste período? Posso. Posso ajustar com o meu empregado, por exemplo, que a partir de tal data a empresa vai começar a cobrar as refeições que são fornecidas a ele? Pode. Plano de saúde igual? Pode. Mesmo para aqueles empregados que já tem gente me perguntando aqui, só um pouquinho, Felipe, deixa eu terminar a minha explanação, e ainda assim, se vocês ficarem com algumas dúvidas, a gente volta a falar. Posso ajustar com o meu empregado que ele pague parte do plano de assistência médica, ainda que a convenção coletiva do Sintoresp, aquela convenção, né, bem antiga, diga o seguinte: para aqueles empregados que têm 4 horas de intervalo, a empresa é obrigada a subsidiar
100% de um plano médico para o empregado e um dependente? É isso que diz a convenção coletiva, né? Aquela antiga, já há muitos anos existe isso. É isso que diz a convenção. Mas eu posso ajustar com o meu empregado que neste período de calamidade pública, né, ele pague 30% do valor ao invés de eu pagar 100%? Ah, por que não? Se isso vai fazer com que a empresa consiga ter um fôlego para pagamento da folha de salário, e é isso que vai precisar ser ajustado, e o empregado concordar, está válido o acordo. Tá? E por aí vai. Posso prever com o meu empregado, por exemplo, o diferimento do pagamento do 13º, o diferimento do pagamento do adicional noturno, pelas horas noturnas. Francisco está com o microfone aberto, Francisco Alencar. Pelas horas noturnas que o empregado faz, posso ajustar com ele o diferimento desses valores? Posso? Posso ajustar com o trabalhador a possibilidade da empresa fazer a retenção de um percentual maior de gorjeta arrecadada para fazer frente aos custos operacionais da operacionalização da gorjeta? Posso? É uma hipótese. Tá? E eu disse hoje para um cliente, hoje de manhã, que a gente fez um call também, eu disse exatamente isso para ele. O pensamento aqui é livre, né? Cada empresa vai ter uma necessidade específica e vai ter uma vontade específica de ajustar isso com o empregado, e isso vai variar de empresa para empresa, de negócio para negócio, e pode variar internamente também. Posso ajustar com os meus empregados da cozinha situação contratual diversa dos empregados do salão? Posso. Ajustar com os meus empregados que exercem função de confiança condições diferentes dos demais empregados? Posso também. Veja, de novo, o que o STF disse é ajustem, desde que seja para manter o vínculo de emprego. Quando ele fala desde que seja para manter o vínculo de emprego, o STF está querendo dizer em estabilidade no emprego? Não, não está querendo dizer. Está querendo dizer o seguinte, você vai fazer isso para não demitir o empregado, obviamente, né? Para você conseguir segurar o contrato de trabalho dele. E daí, já poderiam me perguntar também, então isso significa, Andréa, que eu não posso ajustar individualmente com o meu empregado alguma condição diferenciada para pagamento de verbas rescisórias? Já me perguntaram bastante já hoje, né? Então, olha, tecnicamente, pelo rigor do que está escrito no artigo 2º da medida provisória, eu digo a vocês, não dá. Por quê? O objetivo desse ajuste aqui, desta medida provisória, é para que a empresa mantenha o vínculo, não é para a empresa facilitar a rescisão, né? E daí já vem a próxima pergunta. Mas tudo bem, doutor André, e se eu fizer mesmo assim? Então, aí a gente cai na hipótese da assunção de risco de cada empresa que está disposta a correr, né? A gente não está aqui também para falarem para vocês, não, isso não pode, isso não faz, etc. A gente está aqui para orientar vocês e dizerem que, caso vocês façam algum ajuste com o trabalhador que fuja da hipótese da medida provisória ou que fuja das hipóteses autorizadoras, né, pela Constituição Federal, vocês caem na hipótese de risco e isso tudo vir a ser, obviamente, contestado e, eventualmente, cancelado pela Justiça do Trabalho. Tá? Posso ajustar com o meu empregado a transformação do contrato dele de mensalista para o regime de tempo parcial, e regime esse que eu adoto com o meu empregado, já prevendo ali qual será a carga horária dele? Posso. É uma modalidade de contrato de trabalho. Tá? Fixação diferenciada para concessão e pagamento de férias, né? Para pagamento parcelado de férias. Em quantas vezes? Enquanto der, enquanto puder, enquanto o empregado aceitar, né?
E a possibilidade que também já está prevista aqui na medida provisória de antecipar o gozo das férias, sejam as férias de período aquisitivo. Eu estou fazendo assim, tá, gente? Porque eu estou no meu celular e fica chegando mensagem de WhatsApp, então eu fico... porque senão eu perco a atenção. Desculpe. De cálculo de férias de período proporcional já adquirido, e posso também ajustar com o meu empregado o pagamento de férias de período a adquirir, de período futuro, não há problema. Posso ajustar com o meu empregado a paga, então, e o gozo, obviamente, de feriados. Posso ajustar com o meu empregado a não concessão de folga dominical? Posso. Mas isso não tem trava na Constituição? Não, não tem. A Constituição diz que tem que ter um dia de descanso na semana, preferencialmente aos domingos. Isso não significa necessariamente aos domingos. E neste momento, eu poderia sim, então, ajustar com o empregado a hipótese de não concessão de folga aos domingos. Tá? Banco de horas negativo, com um prazo de compensação de até 18 meses. Posso fazer o banco de horas, né? Nunca foi possível, na verdade, se estabelecer um banco de horas negativo, ou seja, é aquele que o empregado fica devendo para a empresa. Mas aqui eu posso estabelecer? Posso. Estabelecer intervalo intra-jornada de mínimo de 30 minutos, máximo de 5 horas, diminuição de intervalo interjornada, que é aquele de descanso, né? Ao invés de ser 11 horas, ser de 9 horas, por exemplo. Posso? Pode, para eu ficar com uma equipe um pouco mais justa, né? Pode ser também. Pagamento de vale-transporte em dinheiro, não obrigatoriedade das empresas pagarem adiantamentos salariais, que seriam os vales, né? A gente poderia ajustar isso também, e tantas outras que as empresas assim entenderem como razoável para a manutenção do vínculo de emprego e dos postos de trabalho. Tá? Isso aqui foi só um exemplo que eu dei para vocês, mas como eu falei hoje de manhã para um cliente, repito para vocês, o pensamento agora é livre entre as empresas. Claro, é importante que um advogado avalie nesses pensamentos livres aí da empresa, agora eu quero fazer tudo agora. Então, calma, né? É importante que o advogado avalie se o que a empresa quer dá para ser feito, né? Qual é o risco que envolve esse ajuste individual e preparar o documento pertinente para que isso seja feito. Muito bem, isso que diz a medida provisória 927. E o que tem a ver ela com a convenção coletiva, que foi declarada, então, pelo juiz do trabalho, com seus efeitos suspensos? Olha, a gente vai utilizar o mesmo argumento. Qual que é o argumento? Todos os ajustes que as empresas fizeram com base nas duas convenções coletivas do coronavírus. Quais seriam os ajustes possíveis de serem feitos das duas convenções coletivas do coronavírus? Né? Suspensão contratual com base na convenção coletiva, que é aquele que a empresa tem a obrigação de pagar 50% do piso salarial. Redução salarial, que ficou ali, redução salarial e de jornada, que pela convenção coletiva o máximo são o percentual de 25%, né? Ou as empresas ajustarem a hipótese de suspensão pela medida provisória, que foi prevista na convenção coletiva, para aqueles empregados na faixa entre 3 e 12 mil reais. Vamos lembrar um pouquinho, tá? Eu já estou terminando a minha fala. São 15h30. Vamos lembrar um pouquinho da 936. A medida 936, a medida provisória, que trouxe esses auxílios do governo, subsídios, né, do governo, ele disse o seguinte na hipótese de suspensão contratual. Suspensão contratual. Para aqueles empregados que estão na faixa salarial entre 3 e 12 mil reais, a suspensão contratual deverá ser precedida de negociação coletiva. Tá?
E aí, na convenção coletiva, estava lá prevista a autorização para que as empresas ajustassem individualmente com os seus empregados a hipótese aqui de suspensão contratual de trabalhadores que estão nesta faixa, tá? Entre 3 e 12 mil reais. Empregados com salário inferior a 3 mil reais. Empregados com salário superior já tem lá a autorização pela própria medida provisória para que seja feita via acordo individual. Então, Andréia, o que eu preciso fazer, né? E aí eu encaminhei uma série de documentos de ratificação dos ajustes que foram feitos anteriormente. O que as empresas vão precisar fazer agora para que elas tenham segurança jurídica em relação aos ajustes que foram feitos com os trabalhadores, ajustes estes que foram previstos nas convenções coletivas do Sintoresp, que estão com seus efeitos suspensos, tá? Então, nós vamos utilizar como base legal a autorização prevista na medida provisória 927, que, de novo, diz o seguinte: tudo que a empresa precisar fazer e ajustar com seu empregado individualmente para manutenção do vínculo de emprego tem valor. Tem mais valor ainda sobre acordos coletivos, convenções coletivas, ou mesmo sobre a lei. Tá? Claro, ressalvadas hipóteses da Constituição Federal, claro, ressalvadas essas hipóteses, certo? E diz a medida provisória uma coisa a mais ainda, a 927. Diz o seguinte: todos os ajustes feitos pelas empresas com os empregados individualmente, tá? 30 dias antes da vigência da medida provisória, eles são válidos. Então, olha que artigo interessante também. Artigo 36, vamos ver se é esse artigo mesmo, 36, da medida provisória, diz que todos os ajustes feitos consideram-se, lerei, consideram-se convalidadas as medidas trabalhistas adotadas por empregadores que não contrariam o disposto nesta medida provisória, tomadas no período dos 30 dias anteriores à data de entrada em vigor desta medida provisória. Tá? Então, veja, qual que é o nosso, então, a nossa orientação jurídica para que as empresas tenham segurança no momento de ajustar esses documentos com os empregados? Tudo que as empresas fizeram. Tudo que as empresas fizeram, ajustaram com os seus trabalhadores, em decorrência das convenções coletivas do Sintoresp, que estão com seus efeitos suspensos, nós orientamos que esses ajustes sejam ratificados, ou seja, confirmados pelos empregados. Já me falaram o seguinte: nossa, como vocês são perfeccionistas, nossa, como vocês são preciosistas em relação a isso. Olha, não é questão de preciosismo, né? É questão de trazer efetivamente uma segurança jurídica para as empresas neste atual momento que nós estamos vivendo. Qual é o momento que nós estamos vivendo? A convenção o que nós já fizemos, providenciamos aqui e já encaminhamos para vocês. Todas as medidas previstas nas convenções coletivas do Sintoresp, que vocês puderam ajustar com os empregados e que dependa de ratificação pela empresa com o trabalhador, nós já fizemos o documento de ratificação e encaminhamos o modelo para vocês, tá? Agora, já também me ligaram: nossa, doutora André, que trabalheira você está me dando, hein? Então,
Mas é tudo visando o quê? Uma segurança jurídica maior. Por quê? Isso pode vir a ser questionado pelo trabalhador futuramente numa ação trabalhista? Olha, pode, até mesmo porque o papel aceita tudo, né? E a gente imagina que no momento de uma reclamação trabalhista, provisória, que foi prevista na convenção coletiva, vão ser 2 ajustes apenas. Daqueles empregados que tiveram redução da medida provisória, redução de 50% e 70%, e de classe de trabalhadores que estão entre 3 mil e 12 mil reais. Ah, e quem teve redução de 25%? Precisa? Não. Quem tem um salário inferior a 3 mil reais? Precisa? Não. E por aí vai, tá? Tudo isso está no documento que mandamos para vocês. Precisa ratificar empregados que tiveram suspensão contratual pela medida provisória, né, na época da convenção coletiva, pela medida provisória, e que estão em taxa salarial de 3 mil a 12 mil reais. Tá? Quem ganha menos de 3 mil reais, quem ganha menos de 3 mil reais, e a empresa resolveu suspender com base na medida provisória, na época da convenção coletiva, não precisa ratificar o documento com o empregado. Mas, André, onde está escrito isso? No documento que nós mandamos para vocês, tá? Inclusive, eu pedi para que a Daniela, não sei se a Daniela está aqui me assistindo, mas eu pedi que a Daniela Becchioli tá, ela fizesse os documentos e já colocasse ali no cabeçalho, né, no nome do documento, na verdade, para que aquele documento serve, para que vocês não se percam no momento de fazer os ajustes com os trabalhadores, tá? Então, redução de 25% de salário e jornada pela convenção coletiva. Tá? Como é que eu ratifico tudo isso? Pelo amor de Deus. Já me falaram também que trabalheira, né? Reforçando aqui o que a gente já tinha até dito. Então, vai dar mais um pouquinho de trabalho, mas é importante que seja feito isso. Posso encaminhar essas ratificações de modo eletrônico? Pode e deve, né? Porque a grande maioria dos trabalhadores, até onde eu tenho conhecimento, estão com os contratos suspensos. Da mesma maneira que vocês ratificaram com eles, né? Ratificaram, não, desculpa. Da mesma maneira que vocês ajustaram com os trabalhadores a hipótese de suspensão, de redução, parcelamento de férias, etc., por meio eletrônico, né? Por WhatsApp, ou mesmo por um e-mail e etc., e muitos deles deram o joinha, agora é importante reencaminhar este assunto para eles também, quer dizer, o documento de ratificação dos ajustes que foram feitos, e peça para que eles deem o seu ok eletrônico. Quando o empregado retornar para trabalhar, espera aí, Mayara, que a gente já responde todos os questionamentos, tá? Eu já estou terminando aqui a minha explanação. Quando este empregado para trabalhar, é importante que, neste momento, estes que ele ratificou eletronicamente, eles sejam assinados por ele. Tá? Ainda que seja com data passada, não há problema. Na medida em que ele ratificou eletronicamente esses documentos, basta que ele assine ali o documento. Vocês guardem tudo isso, guardem o documento de ajuste eletronicamente aceito pelo empregado lá atrás, guardem o documento de ratificação que ele eletronicamente aceitou, e depois guarda os 2 documentos que ele vai assinar
ao vivo, né? Ao vivo e em cores com vocês, tá bom? Então, olha, isso é o que a gente tinha para falar sobre essas duas novas notícias que aconteceu no final da semana passada. Então, quais são elas que são importantes? Primeiro, a declaração judicial de suspensão dos efeitos das convenções coletivas, que eu já expliquei para vocês, os motivos pelos quais isso aconteceu, tá? É uma discussão jurídica formal, tá? E não da matéria em si, é de formalidade, e a gente precisa trazer um amparo jurídico para as empresas, que não vão ficar 5 anos esperando uma decisão judicial a respeito de formalização de instrumento normativo. E no mesmo dia que nós ficamos sabendo aí que o Sintoresp ia continuar com o embate jurídico, saiu a decisão do STF, do plenário do STF, onde a maioria dos ministros, então, declarou pela validade da medida provisória 927, que trouxe realmente no seu artigo 2º um cheque em branco para as empresas e empregados ajustarem tudo o que elas precisarem ajustar com seus trabalhadores, visando a manutenção do vínculo de emprego. A medida provisória trouxe no seu bojo hipóteses exemplificativas do que pode ser feito com os trabalhadores. Eu já trouxe outro, então elas não são taxativas, elas são exemplificativas. Eu acabei de trazer outros exemplos para vocês, mas, como eu tenho dito para os clientes, aqui o pensamento é livre do que eu posso ajustar com os meus empregados, avaliados, obviamente, estas questões de segurança constitucional, que isso precisa ser observado. Só mais 2 coisinhas que é importante também que vocês saibam. Eu ainda vou fazer um outro informativo, mas mais para frente, para que vocês até foquem um pouco mais a atenção nesses ajustes individuais que vão precisar ser feitos com os empregados, ou se vocês quiserem fazer, né, eventualmente. Eu ainda vou fazer outros 2 informativos a respeito, mas a medida provisória 927, quando ela estava sendo julgada pelo STF, os ministros declararam o seguinte, né? O artigo 29 da medida provisória 927 deixava clara uma situação que era relevante para a empresa, bastante relevante. Dizia o seguinte, olha, os casos de artigo 29 da medida provisória 927, os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal, ou seja, exceto se o empregado conseguir efetivamente demonstrar que ele ficou doente, ou seja, ele adquiriu o coronavírus no ambiente de trabalho. Tá? Isso é o que dizia a medida provisória, né? Num julgamento pelo STF da medida provisória, eles simplesmente suspenderam 2 artigos. Um deles foi esse aqui. Um dos artigos suspensos pelo pleno do STF foi esse artigo que dizia que não era considerada doença profissional. Tá? Então, quando ele suspende um artigo desse, a empresa precisa ficar alerta na medida em que, se não existe mais a declaração pela medida provisória de que isto não é doença profissional, isso significa, então, que o empregado poderá argumentar a existência de doença laborativa? Eu digo sim, tá? Obviamente, desde que ele consiga provar o nexo de causalidade, que é bastante difícil ele fazer essa prova, é verdade, mas não é impossível, né? Sobretudo, se ocorrer, então, a hipótese de a empresa não observar aqueles regramentos de higienização, de fornecimento de EPI para essa situação, que seria a máscara, o álcool gel, indicar para as empresas, para os empregados como é que eles devem fazer a asepsia das mãos, e etc, etc. Também por este motivo, que neste informativo aqui, que tratou da medida provisória, nós colocamos
aquela observação que as empresas devem sim acatar a recomendação já anteriormente feita de afastar, ou seja, suspender os contratos de trabalho daqueles empregados que são considerados na hipótese de risco. Então, são os empregados com mais de 65 anos, empregados que tenham doenças debilitantes, como a gente sabe, né, ou doenças pulmonares, ou câncer, ou diabetes, hipertensão, etc. Esses empregados têm a imunidade um pouco mais baixa, então é importante que eles não fiquem num ambiente de trabalho para que eles não sejam contaminados e, eventualmente, possa surgir para eles esta argumentação de ter ficado doente no ambiente de trabalho e ser caracterizado isso como uma doença profissional com todas aquelas consequências que a gente já sabe quais são, tá? Então, olha, a princípio, é isso que eu tinha para falar para vocês, desta novidade, do que aconteceu com as convenções coletivas e do que é para ser feito para vocês terem um amparo jurídico neste momento, tá? Lembrando, Andréia, eu quero então estabelecer com o meu empregado um banco de horas negativo, quero então estabelecer com eles que eu não vou mais pagar o quebra de caixa, não vou mais pagar o auxílio manutenção uniforme, vou reter 10% da gorjeta, não vou repassar tudo para eles, vou mudar o critério da gorjeta, eu quero mudar um monte de coisa. Eu posso? Pode. Precisa ajustar isso num documento, tá? Esse documento precisa ter validade jurídica. Portanto, é importante que seja avaliado por um advogado e é importante que essas travas que estão previstas na Constituição Federal, elas não sejam ultrapassadas para que esse ajuste individual não possa vir a ser declarado nulo, tá bom? Então, olha, eu vou ler aqui quais são as perguntas que me foram feitas, não foram muitas. Olha, estão perguntando, o empregado tem que estar de acordo com todos esses ajustes? Na verdade, é só uma ratificação. Quando a gente encaminhou o documento para vocês, vocês devem ter percebido que é um documento bem simples, mas que diz apenas que o empregado está ratificando aquilo que já fez, que já aconteceu, tá? Então, não creio que vocês possam vir a ter muitos problemas em relação a essa ratificação, tá? Podemos ajustar a redução ou não pagamento do adicional de insalubridade? Então, não dá, Mauro. Por exemplo, o que foi previsto pela reforma trabalhista? Né? Que a empresa, via acordo coletivo, poderia estabelecer qual é o percentual do adicional de insalubridade, né? Lembrando que são 3, né? Em grau mínimo, médio e máximo. A gente nunca gostou desse tipo de ajuste de pagamento de adicional de insalubridade, porque isso gera outras consequências que a gente pode tratar lá na frente, né? Como eventualmente a assunção da empresa, de algum estado enfermo do empregado, que a empresa reconhecidamente sabe que está gerando no trabalhador, etc. Então, isso nunca fez muito sentido. Agora, tirar o adicional de insalubridade pode ser uma medida e a gente pode eventualmente até colocar como um risco médio, né? Se é uma coisa que vocês já vinham pagando isso. O nome dos arquivos são autoexplicativos. Outra pergunta, no caso dos empregados que estão retornando das férias agora, e só agora será suspenso, qual será o documento? Tem casos de salário abaixo de 3.000 e acima de 3.000. Então, olha, agora a gente tem que ter em mente o seguinte, nenhum ajuste mais eu vou fazer como empregado com base nas convenções coletivas. Esquece. Agora, todos os ajustes vão ser feitos com base em 2 medidas provisórias, 927 e 936, tá? A 936 tem essas condições que eu falei para vocês, né? Que a depender da categoria que este empregado esteja, eu preciso fazer um tipo de ajuste com ele individual, tá? Colocar como supedâneo,
como suporte a medida provisória 927. Outra categoria de empregado, eu não preciso colocar como suporte a medida provisória 927. Tá? Então, é importante atentar a isso daqui para frente. Então, veja bem, documentos de ratificação do que já foi feito, nós encaminhamos para vocês. Documentos do que precisa ser feito, isso precisa ser conversado individualmente, não só empresa com empregado, como empresa com algum amparo jurídico para fazer isso, tá bom? É importante que isso não seja feito de qualquer jeito, não, porque senão vai ser objeto de questionamento e eventual nulidade. Outra pergunta. Os aditivos feitos pelo Sindifest e Sindirebar estão válidos, Mauro, né? A gente já falou sobre isso. Além disso, as empresas que estão nessa base sindical podem adotar acordos individuais? Pode, essa pergunta é ótima, Mauro. Já me perguntaram isso também. Andréia, e agora? Eu posso usar a 927 no Brasil inteiro? Olha que pergunta interessante do Mauro. Eu posso utilizar a medida provisória 927 no Brasil? Tem loja no Brasil inteiro. Posso? Pode. Não há impedimento para isso. A medida provisória 927 não é só para quem está no Sintoresp. Não. É para o Brasil inteiro. É federal, né, a medida provisória. Então, os ajustes vão poder ser feitos em qualquer unidade da federação. Tá bom? Pode ajustar redução salarial para os que ganham mais de R$3.000? Então, Vanessa, aqui, o que a gente está sugerindo que as empresas façam com a este novo ajuste, né? Então, tecnicamente, não é que se fala em redução salarial, seria uma alteração do contrato de trabalho. E por que isso, Vanessa? Porque a redução salarial tem o impedimento lá pela Constituição Federal que não seria possível as partes ajustarem individualmente a redução salarial. Isso precisaria ter uma negociação coletiva prévia, né? Então, como é que eu faço isso individualmente? Através de uma alteração do contrato de trabalho que não importaria em redução salarial tecnicamente, tá bom? Outra pergunta. Os colaboradores têm que estar de acordo com a suspensão do pagamento da enorme quebra de caixa? Sim, Carolina. Nós aplicamos a redução de jornada de 25 e 70 para colaboradores com salário superior a 3.000 conforme. Temos alguns colaboradores na suspensão do sindicato. Vai ter que ratificar, Carolina. Você não quer mandar, você é cliente do escritório, você não quer mandar um e-mail e a gente te encaminha? Porque, olha, todas essas ratificações nós encaminhamos para vocês nos grupos que nós estamos falando, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida de falar, olha, meu empregado está nessa situação, tá? E quiserem nos encaminhar e-mails, a gente orienta vocês mais direcionadamente de como utilizar esses documentos de ratificação em cada uma das situações, muito embora o documento seja conta da deficiência dele. Ele é, vamos dizer assim, imunodeprimido? Ele tem imunidade baixa? Eu penso que sim, ele pode ser considerado como grupo de risco. Evidentemente, não me vem aqui à cabeça nenhum empregado PCD que possa, além, por conta da deficiência dele, ele naturalmente ser considerado imunodeprimido, para ir na hipótese de empregado como empregado de risco,
tá? Mas se tiver na sua empresa, sim, e é fortemente recomendável que esse empregado tenha o seu contrato de trabalho suspenso, ou que ele saia de férias, ou que ele eventualmente fique em banco, ou que ele tenha uma participação em feriados antecipados e etc. Tá? É uma outra pergunta. Tem uma empregada grávida que estava suspensa pela MP, e hoje recebeu a notícia que o bebê nasceu prematuro no sábado. Como devemos proceder? Olha, então, se nasceu prematuro, na verdade é o seguinte, né? A empresa precisa pagar o salário maternidade para esta empregada agora, né? E depois se creditar dos valores junto à Previdência Social. É isso que tem que ser feito, tá? Agora, precisa ver o quão prematuro é. Bom, é que na verdade é que você falou que nasceu, né? Não foi um aborto. O aborto seria outra hipótese. Mas nessa questão aqui, ela começa a receber o salário e maternidade da empresa, tá bom? A única coisa que acontece aqui, Carolina, é a contagem do prazo estabilitário. Talvez seja essa a sua pergunta, tá? Como é que fica a contagem do prazo estabilitário dela? Então, quando você suspende um contrato de um empregado que goza de estabilidade, você suspende a contagem da estabilidade também. Então, essa grávida, né, vai ficar muito mais tempo, vamos dizer assim, na sua empresa, com um contrato ativo, do que uma moça que tem um contrato estável e não teve a suspensão contratual. Tá bom? Vamos lá, não ficou claro para mim. As ratificações as ratificações da suspensão, antecipação de férias e redução 50-70 serão somente para os trabalhadores de salário entre 3 e 12 mil reais? Esses mesmos acordos para aqueles trabalhadores com salário inferior a 3 mil não precisam ser ratificados. Pela medida provisória, não, Mônica. Pela medida provisória, não. Eu vou fazer o seguinte, Mônica. A Daniela, deixa eu ver se a Daniela está me ouvindo aqui ainda. Tá, Daniela está me ouvindo. A Daniela, Mônica, é a Mônica do Pão. Ela vai mandar para você todos os arquivos e colocar a explicação de como deve esses arquivos serem utilizados. Tá bom? Pronto. Fábio, 3 perguntas. A necessidade da ratificação dos acordos é em decorrência dos acordos coletivos estarem suspensos até segunda ordem, correto? Sim, não é acordos coletivos, foram convenções coletivas suspensas, mas a sua primeira pergunta, sim, correto. Se meus acordos estão mencionando que foram feitos baseados na MP, então não tem essa necessidade? Depende, Fábio, é o que eu respondi aqui para você. Depende se seu empregado, por exemplo, teve seu contrato suspenso e são empregados que estão na faixa de 3 a 12 mil reais, precisa ratificar com eles, tá? Ratificar esses acordos poderá causar muita confusão junto aos trabalhadores que poderão sentir que a empresa está enrolando de alguma forma, ainda mais se formos explicar os motivos que levam à necessidade da ratificação. Com todo respeito à classe, mas eles, no geral, não compreendem essas questões. Por isso que acho que temos de avaliar a imperiosa necessidade de reajustar o que já está acordado. Eu concordo com você, Fábio, não é tão simples assim, tá? Sobretudo quando a gente fala de empresas que têm um número de empregados bastante significativo, mas essa é a nossa orientação jurídica para que vocês não tenham nenhum risco depois de questionamento em relação a esses acordos que foram feitos na vigência da convenção coletiva que teve seus efeitos suspensos. É só por isso, tá bom? Só por esse motivo, para amparo jurídico de vocês, tá bom? Outra pergunta, como a empresa poderá saber se o funcionário tem alguma doença se ela não mencionar isso? Se perguntarmos isso, não poderia ser considerado como algum tipo de discriminação ou coisa parecida? Não tenha dúvida, Mauro. Agora, eu acho que, assim, essa questão de RH, eventualmente até ver o que é mais comum ainda acontecer, né? Que a pessoa não está pela hipótese de risco pela idade, pode ser uma pessoa jovem, de 30 até uns 40 anos, e ser hipertensa
e ter uma condição de diabetes e tudo mais, e ela ser considerada imunodeprimida, e nem ela mesma sabia dessa hipótese. Então é delicado. Claro que quando a gente fala nessas situações, é quando a empresa tem ciência. Prévio dos empregados que se encontram efetivamente no grupo de risco, porque não é incomum o empregado dizer que ou ele tem diabetes, ou ele sofre hipertensão e etc e tal. O mais comum é, se a empresa não souber, é porque nenhum empregado sabia, tá bom? Aí realmente não tem como adivinhar, né? Outra pergunta que fizeram, qual é o prazo para entregar essa ratificação? Não tem prazo, tá? Não tem nenhum prazo, mas é importante que seja feito o quanto antes com os trabalhadores. No caso de gestante que se recusa a ter o contrato suspenso, é válido o acordo bilateral? Então, Pedro, que tipo de acordo bilateral? O mútuo acordo? Sim, eu acho que é isso que você está querendo dizer, né, Pedro? Se você estiver ainda ouvindo e quiser colocar alguma coisa assim, sim, é válido. Tá? Uma empregada que está suspensa pela MP 936 ao término de 30 dias, pode ser alterado para redução? Pode. Com base na MP 936, os empregados afastados têm estabilidade pelo mesmo período que ficarem afastados, essa estabilidade continua? Então, vamos lembrar, né? Os empregados que vocês quiserem fazer suspensão ou redução pela medida provisória, significa buscando o subsídio do governo, né? Pela medida provisória 936, está lá bem claro que o período de estabilidade do empregado, ele será do período da suspensão e terminado o período da suspensão pelo mesmo período equivalente. Então, vamos imaginar, suspendi o contrato de trabalho pela medida provisória com o meu empregado pelo prazo de 60 dias. E depois que terminar os 60 dias, ele vai ter mais 60 dias de estabilidade. Tá? O artigo 31 também foi suspenso. Ah, boa, Carolina, que eu esqueci de falar desse artigo 31. O artigo 31 também foi suspenso, que limitava as fiscalizações do trabalho realizadas pelos auditores fiscais vinculados à DRT. A doutora acredita que vão começar a fazer fiscalizações? Então, Carolina, muito embora esse artigo da medida provisória, que eu realmente nem comentei ele aqui, ele foi suspenso. Era um artigo que, na verdade, dizia que as fiscalizações estariam suspensas neste período, tá? E com a suspensão deste artigo 31, significa que poderão voltar a acontecer? Sim, poderão, mas eu não acredito que aconteçam neste período, sobretudo porque a maioria das empresas estão com as portas fechadas, né? Então, salvo aquelas hipóteses de ficar fazendo lançamentos equivocados no e-social, que eles vão pegar efetivamente o equívoco. Saúde, alguém espirrou. Eles vão pegar o equívoco. Eles vão pegar o equívoco direto lá no e-social. Fora dessas hipóteses, eu acho pouco provável que algum fiscal do trabalho apareça lá na loja para fazer qualquer tipo de questionamento, tá? Vamos lá. Os exames periódicos permanecem suspensos enquanto durar a calamidade. Uma pergunta super interessante, Mauro. Posso implantar a jornada 12 por 36, que já está prevista nas convenções e acordos coletivos para empregados que têm hoje jornada de 12 horas? Sim, fazemos isso através de acordo individual com base na MP. É isso, Mauro. É exatamente isso, tá bom? Não tem nada de irregular, fazendo pela medida provisória 927. Outra pergunta, doutora, então, se entendi bem, um PCD
de que tenha, por exemplo, um defeito físico, exemplo, uma perna mais curta que a outra, mas não tenha problemas de imunidade, poderia trabalhar normalmente e não precisaria ser afastado, correto? Correto, essa é a minha opinião. Veja, eu não sou médica, tá bom? Talvez seja interessante você fazer um questionamento específico para a sua empresa que lhe presta assessoria de medicina e segurança do trabalho. O que eu estou dizendo a vocês é o que me parece ser o mais lógico para esse tipo de situação, né? Não são todas as pessoas portadoras de deficiência física ou mesmo mental que problema. Outra pergunta, mas na alteração do contrato de trabalho, o funcionário não receberá ajuda do governo, por exemplo. Temos um funcionário com a redução de jornada e salário de 70. Se agora eu alterar o contrato dele para uma carga horária de 66 horas, ele recebe... Então, Carolina, mas vamos ver uma coisa. A gente não pode ultrapassar os limites da medida provisória 936, quando eu faço... Então, eu vou querer suspender o contrato de trabalho. É uma pergunta boa sua. Eu vou suspender o contrato de trabalho com o meu empregado pela medida provisória 936, tá bom? E eu tenho obrigação legal de pagar para o meu empregado 30% do salário dele. Está escrito lá na medida provisória 936. A pergunta é, eu posso ajustar com o meu empregado o pagamento não de 30% do salário, e sim de 10%? Eu digo a vocês, não. Não dá. Para mexer nos critérios previstos na medida provisória 936, a resposta é não. Por exemplo, já me perguntaram, André, vou suspender pela medida provisória 936. E este meu empregado vai ficar em ajuste individual, dizer que este empregado não goza de estabilidade? Não, não dá. Não dá. E por quê? A medida provisória de nulidade, na minha opinião jurídica, tá? Outra pergunta, em nossa empresa gostaríamos de alterar contrato de trabalho de fixo para horista e estipular um teto de valor para o plano de saúde para reduzir os valores. Podemos fazer? Sim. Parabéns. Muito obrigada, Mauro. Você é um gentleman. Muito obrigada mesmo. Um empregado que é registrado em 4 empresas, o governo vai pagar o benefício. Olha, a memória já está previsto aqui na medida provisória 936 que os benefícios não são cumulativos, tá? Até mesmo porque aqueles empregados que estão na hipótese de já receberem o benefício do governo em prestações continuadas, como, por exemplo, né, a hipótese de um empregado aposentado, este está fora do recebimento do auxílio do governo. Então, não vão receber, tá bom? Olha, aparentemente, Alberto, você ainda me ouve? Acho que não. Ouço? Sim, tá aí. ouço. Opa! Então tá. Sou Alberto, todo olha, ouvidos. os questionamentos me parece que já foram todos respondidos. Acho que eles não têm mais nenhuma outra dúvida, entenderam Sim. realmente. Tem mais uma pergunta aqui, só a última então. O caso da pergunta acima que fiz é da redução de 70% de funcionários com remuneração superior a 3 mil. Precisa, Carolina, eu vou mandar para você, tá bom? Aliás, vamos fazer diferente, Carolina. Me manda um e-mail específico com os documentos que você quer dessas ratificações, tá bom? Uma última pergunta. Empregados suspensos pela CCT, posso pagar até o dia 29/4? Agora as perguntas não param. A ratificação... Eu falei, agora não tem mais problema, agora tem. A ratificação
Então, será apenas nos casos em que a medida provisória determinável de acordo... Isso, Fábio, é exatamente isso. Olha, teve uma empresa grande que, na verdade, não vai precisar ratificar nada. Por quê? Porque só fez as suspensões pela medida provisória de empregados que estavam o Alberto está gravando, acho que ele não me ouviu, mas eu penso que ele... Não ouvi. Mas agora Alberto, estou ouvindo. Qual foi a pergunta? Me perguntaram assim, essa situação pode ser disponibilizada, essa reunião pode ser disponibilizada para que eu possa assistir depois? Sim, pode. Aliás, eu ia comentar isso, porque tem muita gente que entrou aqui já aos 45 do segundo tempo. Certamente não viram, né? A gente começou com umas 60 pessoas, chegou a 100 e poucas, e agora estamos com 79 de novo. Então, muitos não viram na totalidade, ou muitos não viram, alguns acabaram. Está disponível, sim. O link para isso vai estar lá no site da NR, a partir de umas 6 horas, 6h30 da tarde. E aí é só acessar lá. Tem uma parte de materiais sobre Covid, e aí na tela seguinte vem uma coisa dos webinars que a gente está fazendo. Ali é só pegar e escolher o webinar de hoje e pronto. E ali estão disponíveis todos que a gente já fez também, para quem quiser tirar alguma outra dúvida. É só isso? Tá bom, tem uma pessoa fazendo... acho que é só isso, mas tem uma pessoa que está fazendo juras aqui, peraí. Juro que é a última. Não precisaremos novamente solicitar o de acordo do sindicato, a ratificação é apenas o funcionário. Sim, Fábio, é só. Essa ratificação é com o empregado. Agora, vamos esquecer o sindicato. Tá bom? A Carolina perguntando de novo. Como doença do trabalho, Carolina, não acidente. É que a doença do trabalho, a doença adquirida pelo empregado no ambiente de trabalho é equiparada a acidente de trabalho para os efeitos que a gente já sabe quais são, né? Estabilidade, a obrigação da empresa eventualmente indenizar esse empregado por alguma sequela que ele venha a ter e por aí vai. Tá? Enviar a lista de funcionários em suspensão da medida provisória, sim, e suspensão pela convenção coletiva, não. Tá bom? Bom, então eu acho que é isso. Se alguém mais tiver alguma pergunta específica, quiser me ligar ou mesmo me mandar e-mail, eu estou à disposição. Alberto, obrigada mais uma vez por você. Obrigado a você, parceria aí. Muito obrigado. Tá? Muito e bom. A gente vai E eu queria Obrigada, só convidar a todos, porque amanhã nós vamos ter um outro webinar, aí especificamente sobre o papel do RH nessa fase de crise de Covid e o que se espera depois. O que está mudando na profissão e o que vai poder fazer. Tem uma especialista convidada e um grupo do GT RH nosso que vai bater papo com ela para todos nós podermos aproveitar. Tá bom? Amanhã, 15 horas, quem puder assistir, acho que vai valer a pena. Andréia, mais uma vez, muito obrigado e bom fim de dia para todo mundo. Boa semana. Obrigada.